Como eu planejo uma oficina de design de serviço? Como eu escolho as atividades, o tempo e as dinâmicas e ferramentas que eu vou utilizar? Hoje nós vamos te apresentar o planejamento da oficina do projeto Virada, da primeira infância da Liga Solidária. Vem com a gente que temos um encontro bem mão na massa. Se você está chegando hoje aqui no canal e neste vídeo pela primeira vez, então fique sabendo que estamos fazendo uma playlist especial sobre o projeto Virada da área da primeira infância da Liga Solidária. E esse é o segundo vídeo. Primeiro a gente falou sobre como definir os desafios de um projeto de design. Então você pode acessar pelo card ou também pela descrição aqui do vídeo que tem a playlist completa para você. E hoje então nós vamos falar sobre essa segunda etapa do projeto. Eu sou a Carla Link, eu sou designer de serviço e fundadora da Talking City, uma organização que aproxima governos e cidadãos para criarmos cidades melhores e que também desenvolve cursos na área de design e inovação para apoiar você que quer atuar ou se aprofundar na área de design de serviços. E já fica o convite aí para você curtir esse vídeo, dar um like e nos seguir aqui no YouTube e também no nosso Instagram, para você não perder esses e outros conteúdos sobre a área de design e inovação. E também não perder os próximos conteúdos dessa playlist. Bom, então, lá no outro vídeo eu explico, né, que a gente detalhou e entendeu o desafio do cliente e a partir desse entendimento percebemos que sim, uma oficina faria muito sentido para a gente poder juntar esse ecossistema de inovação da área da primeira infância, não só da Liga, mas externo, para criar, né, soluções de comunicação e inovação para a área da primeira infância. E aqui então eu vou te apresentar 6 etapas que percorremos para planejar e organizar esta oficina. Então, o primeiro passo é a gente entender os objetivos específicos desse encontro, porque a gente tem o objetivo do projeto e a gente precisa entender o que nós vamos trabalhar neste encontro. E eu tenho um amigo que sempre diz que nós temos que cuidar para não transformar um projeto em uma oficina. E é quase o que aconteceu aqui mesmo, porque a gente tinha vários objetivos específicos que a gente tinha que sanar ali nesse encontro com esse ecossistema e com esses atores envolvidos. Então, mas também tem que entender e prever que tem outras, que a gente não vai sair com essa oficina com tudo resolvido. Existe também ali uma etapa de análise das informações, da sistematização do que saiu e uma construção dos resultados a partir daquilo que foi produzido. Então, não espere sair da oficina com tudo resolvido. Você vai ter insights, informações importantes que você ainda vai ter que sistematizar e organizar. Mas a gente tinha aqui 3 principais objetivos. A gente não chegou a fazer uma etapa de pesquisa ou diagnóstico, então a gente precisava usar parte dessa pesquisa para poder entender de fato quais eram os diferenciais desse serviço da Liga. Lembra que a gente falou sobre a proposta de valor? Né? Então a gente precisava entender ali quais eram os diferenciais da Liga, o que os usuários envolvidos ali nessa oficina e os usuários externos poderiam nos trazer sobre insights, sobre a percepção que eles têm sobre a Liga Solidária, sobre a área da primeira infância da Liga Solidária. E 2, a gente também precisava construir caminhos criativos e soluções, possíveis caminhos para a área poder desenvolver soluções tanto de comunicação quanto de inovação. E 3, a gente também poderia aproveitar esse momento para fazer um alinhamento das informações e dessa cultura da primeira infância que foi trazida. Se a gente entendeu que existe um gap de percepção e compreensão do que a área faz, a gente também teria que dar um espaço e usar esse espaço para, de alguma forma, permitir com que a equipe da primeira infância apresentasse, mostrasse a sua visão e a gente também trazer aí algumas pitadas de design e inovação para as pessoas poderem entender aí a expectativa que a gente tinha sobre a produção que elas iam fazer nesse dia. A segunda etapa importante na hora de planejar uma oficina é entender, então, quem são esses atores, quem são as pessoas que estariam presentes nessa construção. Então, pensando nesses objetivos específicos, a gente começou a desenhar, então, quem seriam esses convidados. O primeiro deles é a própria equipe da Liga, e a gente tem aqui 3 desdobramentos, que são
as pessoas que estão ligadas diretamente à prestação do serviço, então não só os professores ou educadores, né, que estão na linha de frente, mas também as equipes que estão envolvidas lá no dia a dia administrativo, na prestação das famílias e no entendimento das famílias. A área da Liga Solidária Central, né, tanto da comunicação quanto áreas do administrativo, que são importantes para a tomada de decisão e para o futuro da área da primeira infância. E 3, mantenedor. Então, lembra que eu falei que a Liga Solidária é bem robusta? Ela também possui algumas unidades de educação que são particulares e que revertem, né, parte do valor para a prestação dos serviços das unidades educacionais gratuitas. Além disso, a gente tem outro público importante que são os usuários, isto é, as famílias, né? Porque a gente não ia trazer as crianças para este momento, mas a gente podia convidar pais e mães para participarem dessa roda. A gente também convidou os parceiros, né? E pessoas da rede da primeira infância da cidade de São Paulo, chamando outras instituições, fundações, institutos, pessoas do poder público ou de instituições públicas que também pudessem participar e trazer sua visão sobre a primeira infância e como que percebem a Liga Solidária. E por último, a gente tinha a equipe de facilitadores, né, da Talking City, que foram os profissionais que apoiaram aí no desenvolvimento das atividades. Então, a ideia, eu sempre gosto de trabalhar nesse formato quando a gente tem pouco tempo e um time tão diverso, assim, uma equipe tão diversa de pessoas que vão participar dessa oficina. Os facilitadores, eles têm um papel bem importante de atuarem junto com os grupos e conseguirem facilitar mesmo, né, e agilizar ali as principais dúvidas, organizar a energia do grupo para que as discussões sejam frutíferas em cima dos objetivos que a gente tem em cada uma das etapas, entender o que não está dando certo, né, e enquanto fica um facilitador olhando por todo e para a dinâmica como um todo, a gente tem facilitadores que olham especificamente para cada um dos grupos. E aqui a gente teve 3 facilitadores que foram voluntários e que apoiaram, né, o desenvolvimento dessa oficina. Eu vou deixar o LinkedIn deles aqui para vocês conhecê-los e também mandar um beijo aí para o Fagner, para a Camila e para a Letícia que me apoiaram aí na construção desse projeto. Bom, a terceira etapa para a gente entender quanto tempo e onde vai acontecer essa dinâmica. Então, a gente tinha um dia, isso porque já era final do ano e a gente não teria condições de reunir todo esse ecossistema e todos esses atores em mais de um dia. Então, a gente teve que organizar para acontecer mesmo essa oficina em 2 turnos. E a gente escolheu o espaço da Liga Solidária, que ela possui uma sede na área central aqui de São Paulo, na Zona Oeste, centro, e que facilitaria para que todas as pessoas pudessem vir participar, né, e não realizar essas dinâmicas dentro de uma das unidades educacionais. E é importante aqui, quando você for escolher esse espaço, entender qual a infraestrutura que esse espaço possui, porque já que a gente vai passar um dia inteiro, precisa entender ali bem se esse espaço vai ficar confortável para um dia inteiro de atividades. E nem que você tenha que mexer e organizar essa sala, trazer mesas de outros lugares, colocar cadeiras confortáveis para as pessoas participarem e utilizarem ao longo do dia. Então, tem muito sentido você chegar e olhar e ter certeza do espaço e do recurso que você vai ter para utilizar nesse dia de oficina. Quarto item que a gente avalia, então, tá ligado às dinâmicas em si. Então, a partir daqueles objetivos específicos, entendendo quem vai participar, a gente consegue definir, então, quais são as melhores dinâmicas e organizações que a gente tem aí para pensar o que a gente chama de tempos e movimentos, né? Que é entendendo ali especificamente como que vai ser a agenda desse dia. E eu trouxe aqui para vocês as 2 formas que a gente fez para organizar essa agenda do projeto Virado. Primeiro, a gente olhou de uma forma mais macro, eu vou colocar aqui na tela para vocês, e foi algo que a gente apresentou, inclusive, no dia da oficina, como que a gente dividiu em 3 grandes momentos, que foram um olhar para dentro, então, para a gente olhar para os diferenciais da primeira infância da Liga Solidária,
um olhar sobre as referências, não só de comunicação, mas também de serviço e inovação da primeira infância no Brasil e no mundo, para inspirar o time e a gente conseguir olhar de uma forma mais criativa, trazer repertório para as pessoas poderem fazer a terceira etapa do dia, que é pensar e prototipar soluções para a Liga da Primeira Infância. Para a primeira infância da Liga. E aí, esses 3 momentos, eles foram subdivididos numa agenda de atividades que a gente organizou da seguinte forma e apresentou no dia da oficina também dessa forma. Colocando aí, primeiro, um momento de apresentação da Liga. Lembra que eu falei que era importante fazer alguns alinhamentos? Então, mostrando a perspectiva que eles têm sobre a primeira infância. A primeira atividade que foi para a gente discutir os diferenciais e depois a atividade 2 que foi a análise dos cases de forma colaborativa nos grupos. A gente fez uma pausa para o almoço e a parte da tarde a gente fez a etapa de geração de ideias, prototipação e também um fechamento aí para as outras áreas. Então, por que a gente decidiu fazer uma apresentação da Liga ali antes de falar sobre os diferenciais? Ah, Carla, mas isso não pode impactar ou interferir? Até pode, né? Aqui depende muito dessa conversa, desse diálogo com as áreas e também o seu papel como facilitador é ajudar a organizar esse objetivo e explicar para os times, né? Para a equipe ali, para o cliente, para que essa etapa não seja muito longa, né? E que ela tem que ser o suficiente para trazer ali quais são os aspectos da prestação do serviço para ter um alinhamento, já que a gente tinha pessoas da área de comunicação que não conheciam o serviço, exatamente como ele acontecia, pessoas de outras áreas, né, e de outras instituições que talvez não conhecessem com tanta profundidade. Então, é importante a gente pelo menos mostrar, assim, de uma forma rápida, enxuta, mas assertiva, o que o serviço presta hoje, de uma forma mais direta. E deixar espaço para que a dinâmica em si tem que ser muito bem pensada, a atividade em si depois ser pensada para garantir que as pessoas possam trazer as suas opiniões pessoais e sua visão real sobre a experiência. Se você está gostando dessas dicas, a gente traz mais informações específicas de quais são os elementos importantes para pensar uma cocriação no curso Jornada para a Inovação. Então, eu vou deixar aqui o card também e na descrição o curso para você conhecer, onde a gente traz essas informações com um pouco mais de profundidade. Mas aqui tem algumas dicas importantes também na hora de pensar esses tempos e movimentos que são importantes você ficar no radar. O primeiro deles é que você viu que a gente começou às 10h30 da manhã. Por quê? Porque a gente deixou um tempo para as pessoas chegarem. É sempre bom, né, ter um café da manhã, pensar também quando esses encontros acontecem de forma presencial, o tempo de deslocamento que pode ter um atraso. Então, a gente também fez uma introdução sobre os objetivos do dia, as expectativas do dia, antes de começar nas atividades. Então é importante você organizar esse pré-trabalho aí também, que é muito relevante e faz muito sentido. Outra questão é organizar a parte do almoço, né? A gente fez um break do almoço ali com as equipes e é muito importante você planejar de antemão como que vai acontecer. Como a gente fez essa oficina num sábado, né? Pra gente era muito importante que as pessoas permanecessem engajadas. Então, pra gente faz muito sentido ter a alimentação no próprio espaço da oficina. E o espaço da Liga era muito legal, então a gente permitia a gente usar a parte externa para almoçar, não precisava ficar dentro do mesmo espaço para ter um respiro. E isso foi importante para as pessoas não saírem e dispersarem. Mas você pode combinar isso antes de antemão com todo mundo. Se cada um vai sair por si, se todo mundo vai no mesmo lugar, como que vai acontecer. Outros aspectos que são importantes, entender, né, que numa dinâmica e numa oficina, quais são os momentos que vão exigir mais energia dos participantes e que a gente precisa ali estar preparados, né, e organizar a agenda pensando, né, nesses momentos que vão precisar de mais energia, considerando que uma oficina ela tem também momentos de
baixa e alta de energia das pessoas. Então, começa o dia normalmente com as pessoas muito animadas, mais engajadas, ali perto do almoço já começa a cair essa energia. A volta do almoço pode ser um pouquinho mais lenta, mas a gente tem bem mais energia do que lá no final do dia, quando as pessoas já estão cansadas. Então, não adianta você colocar a atividade mais importante para acontecer lá no final. Você precisa organizar e estruturar esses esforços aí ao longo desses tempos. E também entender, né, como que você vai organizar esses times, se você vai juntar todo mundo, se você vai dividir por perfis. Então, pra gente fazia muito sentido a mistura das pessoas, e a gente fez e já organizou os times previamente, né, organizando para que quando eles chegassem já sentassem nas mesas destinadas para cada um deles e que a gente pudesse ter uma diversidade de perfis aí bem específicos. E outras duas dicas que são bem importantes aí para o desenho desses tempos e movimentos é entender que algumas atividades elas precisam de dinâmicas de aquecimento, justamente para puxar aquela energia das pessoas ou para colocar as pessoas no mood que você quer ali de cocriação. Então é importante também prever esses tempos. E a mais importante de todas é que ninguém é criativo com fome. Então, não só no café ali de chegada, mas pensar também em deixar na mesa um petisquinho, um chocolatinho, alguma coisa que possa ajudar as pessoas a trazerem um pouco de energia para o corpo e continuarem ali produzindo e participando de forma ativa na oficina. E a quinta etapa para você planejar uma oficina de design de serviço é entender quais são as ferramentas e dinâmicas que você vai utilizar. Aqui no projeto da virada, a gente entendeu que seria importante ter essas ferramentas para apoiar os times a entenderem os objetivos específicos e o que se esperava deles, né, na hora da construção de cada uma das atividades. Porque, gente, nada mais inspirador do que uma folha em branco para um grupo de pessoas que vai ter que decifrar, entender o que eles têm que fazer, o que eles estão discutindo, e normalmente isso acaba levando muito mais tempo para as pessoas chegarem onde você quer. Se a gente tem um tempo assim limitado, é importante você ser assertivo. E eu trouxe aqui para vocês na tela o exemplo de uma das ferramentas que a gente construiu para a dinâmica dos diferenciais da liga, que foi aquele primeiro que eu falei para vocês. Então, a gente deixou aqui alguns campos para as pessoas preencherem e discutirem sobre o entendimento que eles têm sobre a primeira infância, sobre a arte da primeira infância, trazendo aspectos mais racionais, e também mais emocionais, fazendo até alguns exercícios de projeção e criatividade para a gente garantir aí bastante repertório, né? Entender quais são as palavras que as pessoas escolhem, como que elas apresentam a área da primeira infância, né? O que elas entendem que tem de positivo, o que elas reconhecem que são ativos importantes, e a partir dessa atividade, depois foi importante o papel para nossa análise também, no entendimento do que é a primeira infância da Liga Solidária. E além das ferramentas em si, a gente também pode ter outros materiais de apoio. Por exemplo, a gente fez algumas fichas mostrando esses diferenciais que já eram reconhecidos pela equipe da primeira infância, e também deixando alguns abertos para eles preencherem, se eles sentiam necessidade. E também envolve aqui fichas, por exemplo, dos casos que a gente mapeou, tanto nacionais quanto internacionais, de referências das áreas da primeira infância, de outras escolas, organizações ou projetos que olham de forma criativa para essa área. Então, é importante você fazer esses outros materiais que podem apoiar aí na construção das atividades, além de pensar, claro, nas canetinhas, post-its, papéis, folhas e materiais que podem ser complementares e que podem ser muito úteis aí para a realização dessas dinâmicas. E a sexta etapa, então, para fechar esse planejamento da oficina, é entender muito bem os papéis. Cada um que participar da oficina tem que ter muita clareza sobre qual é o seu papel naquela construção. Tanto aqueles que estão chegando para colaborar, quanto aqueles que vão ter um papel mais na organização dessa oficina. Então, não apenas a equipe de facilitadores tem que estar muito alinhada sobre o papel deles, o que se espera de cada grupo, qual é a expectativa no final do dia, tanto para o cliente, que precisa também ter clareza sobre a participação dele, a equipe ali que contratou aquele projeto, porque não dá, gente, para a gente ter uma oficina colaborativa onde a gente pede para as pessoas trazerem a sua visão e co-criarem coisas juntos,
ter uma pessoa de pé olhando e observando de longe. Então, quem tá dentro tem que estar dentro, né? Então, quem vier para o dia tem que participar de igual, entendendo aí também onde ele não pode, né? Por exemplo, o cliente não pode inibir as outras partes, as outras áreas, né? Então tem que entender muito bem. Será que aquele cliente vai participar do dia inteiro? Ele vem, participa de um momento e deixa as equipes mais à vontade? Tudo isso vai depender muito aí do perfil da organização. No caso da virada, para a gente fazia muito sentido ter a equipe ali junto, participando, né? Existe uma troca muito grande entre os educadores, profissionais, as famílias, sentiu muita vontade e a gente não teve nenhum problema e a equipe colocou bem a mão na massa mesmo ali para a construção. E além disso, a gente também tem outros papéis claros ligados à infraestrutura, que é quem vai levar os materiais, quem vai imprimir, quem vai arrumar a sala, quem vai arrumar a sala depois, quem vai fazer o almoço, né? Quem vai contratar o almoço, quem vai trazer o lanche. Então, todas essas questões bem aí da organização da oficina em si também precisa ser discutido antes, para não chegar lá e saber, ué, você não trouxe os post-its? Não era você que ia trazer os post-its, né? Tem que estar muito claro quem vai fazer o quê. Bom, gostou deste conteúdo? Hoje então falamos sobre a etapa de planejamento da oficina do projeto Virada e, como eu falei, a gente tem uma playlist desse projeto, você pode seguir e acompanhar os próximos vídeos que nós vamos trazer sobre o desenvolvimento da solução que foi criada e também fica o convite para vocês curtir, comentar se você planeja de uma forma diferente, o que você inclui aí dentro dessas etapas, o que mais precisa olhar com atenção no desenvolvimento das oficinas. E fica o convite para você curtir aqui o nosso canal, assim como o nosso Instagram, para você continuar recebendo esses e outros vídeos. Então, até o nosso próximo encontro. Até mais!